Olá a todos, eu estou aqui com Diogo Bugano, médico oncologista formado pelo MD Anderson, especialista em tumores do trato gastrointestinal, do trato digestivo e médico pesquisador da Aro Einstein. Eu sou André Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, trabalho com o Diogo, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Einstein e também sou cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Queria agradecer a presença do Diogo. A gente vai começar, esse mês aqui, a gente está falando sobre problemas do trato gastrointestinal e hoje a gente vai falar um pouquinho aí de câncer de estômago e pâncreas, e a relação disso tudo com a alimentação. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para o Diogo, a gente tem visto aí um aumento grande dos casos de câncer do Brasil e no mundo. Eu acho que dificilmente alguém não conhece uma pessoa com câncer, ou um familiar, um amigo, ou a própria pessoa. E qual que é o panorama do câncer de estômago e de pâncreas no Brasil? A gente tem diferença? Tem mais em mulher, mais em homem? Tem qual faixa etária que é mais comum? Eles são parecidos, não são nesse aspecto? Como que isso funciona? Poxa, André, primeiro, obrigado pelo convite, parabéns aí pela iniciativa, né? Os problemas do trato digestivo são super comuns em geral e são muito ligados a questões de dieta, alimentação, então faz todo sentido estar aqui no seu canal e obrigado pela confiança, pela parceria de sempre, tá? É, Realmente, o câncer de estômago, tá, ele é um problema de saúde pública no Brasil, tá? Se valer sobre câncer de estômago, eles vão dizer, olha, é um câncer raro, é um câncer que só existe no Japão e na Ásia, porque essa literatura europeia e americana. Na verdade, você vai ver, é super comum na América Latina, super comum no Brasil. Dependendo de onde você trabalha, a gente que lida com tumores da parte digestiva, sempre mais comum é o câncer de cólon. O câncer de cólon ele é o segundo câncer mais comum em homens quanto mulheres. Mas dependendo de onde você trabalha, a terceira mais comum, aliás, o segundo mais comum, vai ser estômago. Tá? Isso tem a ver sim com fisiopatologia, a causa do estômago. Tá? Câncer de estômago você vai ter dois grandes grupos. Você vai ter um grupo de tumores ligados à infecção pelo Helicobacter pylori. E o H. pylori é aquela bactéria que habita o estômago, causa inflamação crônica do estômago e causa úlceras e também câncer de estômago. E você vai ter o câncer de estômago ligado ao refluxo, que na verdade é o câncer da transição entre o esôfago e o estômago, porque aquele refluxo ácido sobe para o esôfago e machuca o esôfago. Então, se você trabalha, você lida com uma população mais carente, que vai ter menos condições sanitárias, você vai ter mais infecção pelo H. pylori e mais cânceres de estômago em pessoas jovens. Se trabalha numa área com melhores condições sanitárias, você vai ter menos H. pylori, só que mais obesos com refluxo. Você vai ter um câncer num paciente um pouco mais velho, né, com um perfil físico bem diferente, obeso com refluxo. Isso vai ser diferente em cada lugar do Brasil. Então, você vai para o norte do Brasil e nordeste, câncer de estômago é super prevalente. Super prevalente, é um desses mais comuns, está no dia a dia das pessoas. Você vai para o sudeste e sul do Brasil, câncer de estômago é menos comum, você começa a ter muito câncer de esôfago pelo refluxo, e para os colegas do Rio Grande do Sul pelo chimarrão, que causa câncer de esôfago também. Tá? O pâncreas que você perguntou, né, é outra doença, claro, é uma doença menos comum, né? Também vai depender um pouco de que população você está falando. Que você tem uma parcela do pâncreas que é causada por cigarro, e deve ser aquela população, em geral, mais carente, que fuma mais. Tá? E outra porção dos cânceres de pâncreas que vão ser causados por obesidade e diabetes. E também vai ser, depende de onde você trabalhar. Tá? De um jeito ou de outro, os dois cânceres, infelizmente, estão ficando cada vez mais comuns, né? E a gente vai discutir um pouco mais disso daqui para frente. Eu acho que é uma coisa interessante, a gente vê a obesidade crescendo no país, e a previsão aí, segundo a World Obesity Federation, é que em 2030 a gente tenha 30% da população com obesidade. Ela está ligada a esses dois tipos de câncer. A gente tem o cigarro aí como um fator importante. Quando a gente pega a prevenção ao câncer, tanto a obesidade quanto o cigarro, a gente vai juntar os dois, vai dar quase 60% dos fatores preveníveis, Então é algo que a gente vê a associação das doenças, a associação dos hábitos. Então a gente tem que
trabalhar em várias frentes aí. Eu acho que por isso que é tão difícil a prevenção e por isso que a gente vê cada vez mais crescendo, né, os casos de câncer. Então eu acho que isso é muito assustador. Eu acho que o câncer de estômago as pessoas acabam falando pouco, né? Câncer de pâncreas, eu acho que ainda teve mais exposição na mídia por pessoas conhecidas, né, que apareceram falando disso. Então acho que se fala e se tem muito medo com razão do câncer de pâncreas. A gente vai discutir um pouquinho disso. E aí eu ia te falar isso, né? Você falou aí sobre os fatores que aumentam o risco de câncer de estômago e de pâncreas, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que a gente faz para prevenir? Se tem outros fatores além da obesidade, do cigarro, né? Como que é essa forma de prevenção? Acho perfeito. E aqui é uma parte um pouco frustrante, né? Porque quando a gente fala de prevenção, as pessoas pensam muito em exames de prevenção, né? Então, que nem quem tem câncer de mama faz mamografia, quem tem câncer de próstata faz o toque retal. A gente não faz no Brasil exames preventivos para pâncreas e para estômago. Tá? Se você quisesse tentar diagnosticar precocemente um estômago, vai ter que fazer endoscopia em todo mundo. Se você tentar diagnosticar precocemente um pâncreas, você faria tomografia em todo mundo. E não é que o exame não funciona, é que como a doença não é tão comum assim, não justifica você sair fazendo exame para todo mundo, porque se você pegar 100 pessoas e fizer exame, tem uma chance de ninguém ter nem estômago, nem pâncreas, e o exame foi à toa. Tá? Então, de exame preventivo, a gente tem que ficar de mãos atadas. Só faz exame preventivo de câncer de estômago e câncer de pâncreas quem tem algum fator de risco muito óbvio assim para isso. Então, existem famílias que, por exemplo, têm síndrome genética de câncer de estômago. E as famílias têm câncer de estômago aos 20, 25 anos. E as pessoas têm que fazer endoscopia seriada. Mesma coisa, câncer de pâncreas, tem alterações genéticas que levam a câncer de pâncreas, as pessoas fazem exames seriados. E tem as pessoas que têm refluxo crônico e uma doença chamada esôfago de Barrett. O esôfago de Barrett ele é uma etapa antes do câncer de estômago. Então, tem aquele ácido que sobe do estômago para o esôfago, aquele ácido começa a queimar o esôfago, que queima o esôfago causa alterações no esôfago e a primeira alteração é o tal do esôfago de Barrett. Quem tem essa doença tem que ser tratado, tem que ser acompanhado, porque é a primeira etapa assim para virar um câncer de esôfago mesmo. Então, como a gente não tem exames que a gente possa fazer, cai muito a questão, sim, de hábito de vida e estilo de vida. Então, estômago, a gente falou que você vai ter um grande fator de risco que é o H. pylori. Isso, infelizmente, não tem muito como se proteger. Essa é uma bactéria que é difundida no nosso meio, no nosso ambiente. Estima-se que 90% dos brasileiros já ingeriu H. pylori alguma vez na vida. E se você vai, ao comer o H. pylori, se ele vai grudar no seu estômago e ficar lá para sempre, ou se ele vai embora, ele tem a ver com a sua predisposição genética. Se você é uma pessoa que o H. pylori fica lá ou não. Então, quanto a isso, não tem muito o que fazer, né? A parte do obesidade, com certeza, né? Então, em especial, quem tem muito refluxo, é um sinal, né, que aumenta o risco para câncer de estômago. A parte do pâncreas, então a gente comentou o cigarro, e a gente não cansa de bater nessa tecla, né, de que não existe nível seguro de cigarro. É um cigarro Sim. por dia, é ruim, tá? E as pessoas pensam muito no cigarro causando câncer de pulmão, mas esquece do câncer de pâncreas, do câncer de bexiga, do câncer de boca, né? Então, não fumar de jeito nenhum, né? E para quem está fumando, e poxa, também que eu não quero ser muito mórbido aqui, mas além de você ter câncer de pâncreas, você tem um câncer de pâncreas pior. O câncer de pâncreas de quem fuma é mais agressivo, então não tem por que fumar, pelo amor de Deus. E dieta, né? Então a gente sabe que parte dos cânceres de pâncreas vão ser causados por resistência à insulina e diabetes mal controlada ao longo de anos. Então, mais uma coisa para cuidar do diabetes direito, e aqui fica um aviso. Um dos sintomas de câncer de pâncreas é a diabetes que de repente desanda. Então, a pessoa que nunca teve diabetes, de uma hora para outra, pum, ficou diabético. Ou a pessoa que tinha uma diabetes leve, controlava com um comprimidinho, de repente ficou muito pior o controle sem muito motivo. Isso pode ser um sinal de algum tumor no pâncreas que começou a crescer, a prejudicar o pâncreas, e o pâncreas funciona pior, faz menos insulina e fica com piora da diabetes. Então, começou com diabetes de repente, num adulto, é para ficar de olho.
Eu ia te perguntar exatamente isso, se tem algum sintoma que a pessoa tem que correr para fazer um exame, né? De pâncreas, você já falou dessa diabetes aí que dá uma descompensada, uma mudada. E no estômago, tem alguma coisa? Porque é tão inespecífico, né? O estômago, então, a gente tem que pensar um pouco na anatomia, né? Então, se tiver um tumor da transição entre esôfago e estômago, que você vai ter dificuldade para engolir. Então, a pessoa que, sim, eu estou incômodo quando engulo, ou para eu comer, eu tenho que tomar água depois, porque parece que empaca no meu estômago, isso é um sinal ruim. O tumor do estômago em si, o estômago, por ter um tumor lá, ele não consegue relaxar, não consegue receber a comida direito, com aquela sensação que a gente chama de empachamento ou saciedade precoce. Você comeu um pouquinho, já ficou estufado. E o câncer de estômago ele pode sangrar. E o sangramento do câncer de estômago você não vai ver saindo nas fezes, que sangrou aqui em cima do estômago, e daquele sangue vai descer pelo intestino inteiro até chegar lá embaixo, já misturou com a comida, já misturou com as fezes. Você não vai ver esse sangramento, mas você vai ver uma anemia. Então, a pessoa que tem uma anemia, sem uma causa óbvia, tem que fazer também uma endoscopia, além da colonoscopia, para procurar sangramento, ou em cima do estômago ou embaixo do intestino. Isso foi uma coisa que eu aprendi dos meus anos de oncologia, né? De quando vier a anemia de pedir, a gente fica sempre mais preocupado em homens também, porque o homem não costuma ter tanta anemia, a mulher tem muito por causa da menstruação, mas é sempre importante a gente investigar, né? Então, acho que isso é algo que, para tentar descobrir o mais precoce possível, porque quanto mais cedo, melhor para a gente tratar, né? E aí eu queria entrar nisso, né? Quais as formas de tratamento que a gente tem, né, para esses cânceres? A gente escuta muito, às vezes, as pessoas falando mal da quimioterapia, né, que a quimioterapia ela é um veneno, que a pessoa vai morrer por causa da quimio, não por causa do câncer em si. A gente ainda ouve isso, né? E apesar da quimioterapia ter melhorado muito, que às vezes tem um lobby da indústria farmacêutica para você usar mais quimioterapia, e as pessoas tendem a querer tratamentos às vezes naturais. Eu queria que você falasse exatamente disso dos tratamentos, depois a gente continua aí discutindo esses tratamentos naturais aí. Poxa, perfeito, ótima pergunta. Antes de responder, só vou um comentário da última pergunta que eu esqueci de falar. Um sintoma de câncer de pâncreas que às vezes passa desapercebido é dor nas costas. O pâncreas ele fica bem no meião aqui da barriga, tá? Abaixo do estômago e apoiado na coluna. Então tem casos que o paciente tem uma dor nas costas que não passa com nada, que já fez ressonância, tomografia e está doendo ainda. Pode ser um câncer de pâncreas incomodando as costas. Então é uma coisa para ficar atento. Na verdade, poxa, qualquer dor que você tem, que você tomou um analgésico e não passou, tem que ver o que é, né? Que não seja câncer, seja outra coisa, mas está incomodando. Sobre os tratamentos, tá? É uma coisa que eu comento bastante com os pacientes. Claro, a gente tem que respeitar a autonomia do paciente, né? Então, tem paciente que passa com você, você recomenda um tratamento, você explica prós e contras do tratamento, e o paciente, mesmo assim, consciente, opta por não tratar. E tem algumas doenças que eu fico muito chateado quando o paciente decide isso, que tem doenças que a gente sabe que o tratamento é muito eficiente, e que é muito diferente um paciente que trata no paciente que não trata, né? Então, tem situações que fala, poxa, que pena, né? E a gente ouve histórias dessas, então a gente ouve sempre um famoso, uma pessoa notória, que fala, optou por não tratar, e daí 2, 3 meses depois, infelizmente, foi a óbito. Então, o tratamento, ele sempre vai começar com o que a gente chama de estadiamento, que é o quê? É saber o tamanho do tumor. Saber se é grande, saber se é pequeno, saber se tem metástase, se não tem metástase. A gente faz exames, tomografia, endoscopia, essas coisas. Um tumor de pâncreas ou de estômago que não tenha metástase, ou seja, está parado só lá no órgão onde ele nasceu, é um tumor que você consegue curar. A gente vai fazer um monte de coisas para curar a pessoa, né? E a cura nos dois casos vai passar sim por uma cirurgia, ou tirar o estômago, ou tirar o pâncreas, né? E vai passar por alguma forma de quimioterapia complementar, né, para evitar que essa doença volte. Então, esses pacientes, em geral, vão fazer cirurgia e vão fazer até 6 meses de quimioterapia. Às vezes a gente faz um pouquinho antes, às vezes faz um pouquinho depois da cirurgia, né? E de outra maneira acabou e ele ou ela segue um acompanhamento, né? A quimioterapia vai mudando muito ao longo dos anos, e também o jeito que a gente tem de prevenir efeitos colaterais.
Então, por exemplo, hoje em dia, enjoo é um problema muito pequeno de quimioterapia hoje em dia. A gente tem ótimos remédios para evitar enjoo. Tá? E outras coisas como diarreia, constipação, etc. Outra coisa que sempre pergunta pra gente é queda de cabelo. E nem toda quimioterapia cai cabelo. Né? Então tem esse preconceito, né? Da quimioterapia cai cabelo, etc. O tumor que tem metástase já o diagnóstico, então ele saiu do órgão onde ele nasceu e foi para outra parte do corpo. Tá? No câncer de estômago e câncer de pâncreas, estão nos cânceres que você ainda não consegue curar quando ele saiu do órgão onde ele nasceu. E está aqui a importância do diagnóstico precoce, né? Que localizado você vai curar. Uma vez que ele tem metástases, você não vai curar, mas vai conseguir manter a pessoa viva e bem por bastante tempo com o tratamento. Tanto o estômago como o pâncreas, quando tem metástases, você não trata, tá? São doenças que o paciente vive, infelizmente, poucos meses. E quando você trata, você consegue medir essa sobrevida em anos. Por isso que eu falo que eu fico muito chateado quando o paciente sai correndo do médico. E desses tratamentos a gente tem vários hoje em dia, né? André, então eu falei de quimioterapias mais modernas. A gente tem hoje em dia outras classes de remédios, são o que a gente chama de imunoterapias, tá? E de drogas-alvo, né? Que são formas diferentes de tratar o tumor. No fundo, são remédios que você vai tomar ou na veia ou em comprimido, mas funcionam diferente da quimioterapia e têm efeitos colaterais muito menores do que a quimioterapia e vieram para acrescentar, né, nesse tratamento. Eu acho que assim, algumas coisas que eu sempre falo para os pacientes, a gente tem muito aquela ideia de câncer daqueles filmes antigos, que a gente via as pessoas vomitando muito, passando muito mal, não conseguindo trabalhar. Hoje as pessoas fazem quimioterapia e vão trabalhar no mesmo dia, né? Mudou muito do que era. E é o que você falou, mesmo para os sintomas, a gente tem remédios muito bons. Né? Eu sempre falo que o brasileiro não gosta de tomar remédio, então às vezes eu vejo a pessoa falando, nossa, eu tava com uma dor, eu aguentei até não poder mais. Eu falo, por quê? Né, que você aguentou. Eu estava enjoado, não quis tomar remédio, né? Os remédios vieram para somar. Então, realmente, o tratamento ele melhorou muito, né? O prognóstico do câncer melhorou muito e às vezes acontece exatamente isso. A pessoa se recusa a tratar com medo do tratamento e acaba voltando 6 meses depois com um câncer que era curável, não curável mais. Com um tratamento muito mais grave. Então, assim, ouvir, né, o médico, ver o que está acontecendo, porque as coisas mudaram, né? O tratamento está muito mais moderno. Um alerta aí para quem está nos ouvindo, né? Eu tive um paciente que aconteceu exatamente isso. Ele estava com muita dor nas costas, ele tomou vários remédios, nada melhorava. E aí, na verdade, a irmã dele conversou comigo pra falar. Eu falei: olha, tem alguma coisa errada aí, porque essas dores horríveis que ele tinha, nada estava melhorando. Eu falei: preciso investigar melhor, que alguma coisa estava acontecendo. Infelizmente era um câncer de pâncreas que já estava avançado, porque demorou muito, né? Ele fez uma tomografia de coluna e acharam uma hérnia, e ficou a explicação da dor da hérnia. Nem todo mundo que tem dor nas costas tem câncer de pâncreas, mas realmente quando algo não está evoluindo bem, a gente precisa se preocupar e ver o que está acontecendo, né? E nem todo mundo que tem desconforto gástrico também tem câncer de estômago, mas se a coisa está evoluindo, né, a gente precisa realmente procurar alguém para conversar. Eu acho que isso é super importante. E uma coisa que tem se falado muito, Diogo, nos últimos tempos é a flora intestinal, que é o que a gente chama da microbiota. Né? A microbiota, ela também é importante no câncer de estômago e de pâncreas. A gente deve tratar nessa flora intestinal. Então, só para quem está nos ouvindo, nós temos uma série de bactérias aí no nosso trato gastrointestinal. Né? O ideal é que tenha uma variedade grande e que sejam mais bactérias boas do que ruins. Né? E quanto mais variedade, melhor. A gente tem uma série de doenças que melhoram. Isso começou a se falar no câncer. Eu queria falar com você disso. É uma forma de tratamento? Não é importante? Não é? Poxa, realmente essa é uma coisa que a gente sempre soube, mas que agora que está virando arsenal terapêutico para a gente. Tá? É muito mais avançado no lado de câncer de cólon, tá? No câncer de intestino, que é óbvio, as bactérias estão lá dentro, né? As bactérias estão no intestino. E a Andrea comentou bem, essas bactérias que vivem no seu intestino, elas são comensais com você, né? Elas te ajudam de certa forma, tá? Então foi ao longo dos anos a evolução permitiu isso. E no fundo, o que elas fazem? Elas digerem parte do alimento e produzem nutrientes que você não produziria por conta própria.
que sim, o nosso corpo não consegue produzir tudo, nosso corpo não consegue absorver tudo dos alimentos, a gente depende delas. E de acordo com o que você come, e a Andrea é super expert nisso, né, é o que ela falou, você vai estimular que algumas bactérias mais boazinhas, entre aspas, ou menos boazinhas se desenvolvam. A bactéria mais boazinha é a bactéria que vai produzir produtos que você precisa, vitaminas, nutrientes, etc. A bactéria menos boazinha vai ser uma bactéria que vai inflamar seu intestino. E ao inflamar o intestino, causa dano ao intestino e aumenta o risco de tumores em geral. Então a gente sabe que a microbiota fecal tem a ver com saúde em geral, né? Então quem tem microbiota fecal com menos tipos de bactéria, menos variedade, é alguém que está doente, do motivo que for, né? A gente sabe que ter uma microbiota melhor faz que tenha melhor tolerância a tratamentos, né? A gente começa a ter algumas informações de que a microbiota fecal influencia na resposta às tais das imunoterapias, né? Então, a imunoterapia, eu falei um pouco antes para vocês, é um remédio na veia, como outros, tá? Só que ele não ataca o tumor. Ele faz com que o seu sistema de defesa, que já está lá, tenha a capacidade de começar a atacar o tumor. E o que acontece é que uma dessas bactérias ruins da microbiota produzem produtos produzem produtos imunossupressores. Então essas bactérias diminuem a resposta imune. Então você tem o tratamento que vai aumentar a resposta imune, né, e a bactéria que está diminuindo a resposta imune, a diminuir o tratamento. Então a gente sabe que tem microbiota fecal que muda a resposta à imunoterapia, e tem o que a gente sempre tenta fazer, que é estudos vendo se você consegue mudar a microbiota fecal, e ao mudar a microbiota fecal, ter uma microbiota mais legal para você, que vai melhorar a resposta às imunoterapias, né? Daí eu não vou me atrever a falar muito como mudar a microbiota fecal, que o André consegue falar melhor do que eu. Isso eu ia falar. Então, assim, a gente tem várias coisas que alteram a microbiota. Então, a alimentação saudável, equilibrada, com frutas, verduras, legumes, fibras, a gente já tem constatação que melhora a microbiota. A gente tem até um estudo em melanoma que mostrou exatamente isso, que quem tinha alimentação mais saudável teve uma resposta melhor ao tratamento do que quem tomou, por exemplo, um probiótico, né, que é algo para estimular. A gente pode sim usar os probióticos, mas a alimentação ela é fundamental. Na obesidade, a gente tem uma alteração de microbiota também, então acho que isso acaba sendo um fator contribuinte. Quem é sedentário também tem uma microbiota pior do que quem faz exercício, né? Então, assim, o estilo de vida ele influencia diretamente na microbiota. Aí já tem vários estudos falando de que dependendo de quem você convive, também pode influenciar a tua microbiota, porque você acaba tendo contato com a microbiota do outro, por aí vai. Mas realmente o estilo de vida é importante. Então, há muito mais do que tomar um remédio para melhorar a microbiota, às vezes é muito mais essencial mudar o estilo de vida. Eu acho que para câncer isso é super conhecido e a gente tem que falar não só pela microbiota, mas por uma série de fatores, né? E aí eu vou, né, perguntar exatamente isso para você, né? A gente tem escutado muito falar sobre dietas que curam câncer. Muitas vezes as pessoas deixam de fazer o tratamento, né, em busca dessa dieta que cura o câncer. Essa semana, infelizmente, eu atendi um paciente que estava desnutrido, né, com um câncer de colo, né? A gente vai falar no próximo episódio de câncer de colo. E ele foi fazer uma dessas dietas, né? E ele estava com uma desnutrição leve e ele agora está com uma desnutrição grave. Então ele foi até impossibilitado de fazer o tratamento, ou seja, a dieta prejudicou ainda mais, né, o câncer dele, em vez de ajudar. Isso é a minha opinião aqui de quem trabalha com nutrologia, né? Por isso que eu chamei o Diogo para falar como oncologista, que senão vai falar, nossa, mas a nutróloga vai falar isso e tal. Então eu queria falar com o Diogo também isso, né? Para o oncologista, existe dieta que cura o câncer? Poxa, eu adoraria que tivesse, né? Eu falo para os Eu pacientes que também. eu adoraria prescrever uma salada em vez de prescrever uma quimioterapia, ser muito mais feliz. Mas o que eu acho? O que acontece com as coisas da dieta são as pessoas pegando conceitos teóricos e tentando aplicar diretamente na clínica, né, sem ter uma comprovação, etc. Tá? Eu faço muito a comparação com o que todos nós vivemos com a história da cloroquina para a Covid, né, que tinha um racional teórico, né, tinha aí um motivo para alguém querer usar isso, e as pessoas saíram usando com base no dado teórico,
e quando foram ver não adiantava de nada e até prejudicava as pessoas. Quem tomava cloroquina ia pior com o Covid. E dieta é a mesma coisa, né? Tem um racional muito bonito e na prática você vai ver que não é tão diferente. E são basicamente dois racionais aí que a gente ouve as pessoas falarem, tá? O primeiro é a famosa história do açúcar, né? Então a pessoa, ela faz aquele exame, o PET scan. O PET scan é um exame que é um açúcar marcado. Então você injeta um açúcar especial no sangue da pessoa. Esse açúcar vai entrar em algumas partes do corpo e aí tem alguns tumores mesmo. E você vê ele no exame. E a pessoa fala, está consumindo esse açúcar, então se não comer açúcar o tumor vai morrer de fome, né? Tem um racional teórico, tem uma explicação para isso e faz até algum sentido. O que as pessoas esquecem é que o tumor, na verdade, ele consome muito mais gordura do que açúcar. Por isso que a gente emagrece quando tem um câncer avançado. Tá? E o que as pessoas esquecem também é que esse tumor ele é mais agressivo, ele absorve mais nutriente do que o seu corpo, do seu corpo normal em volta. Então, quando você começa a tirar o açúcar do sangue, suas células normais vão sofrer antes do seu tumor, porque o seu tumor consegue comer o pouco que tem lá mais rápido que a célula normal. E o que a gente vê é o que a Andrea falou, a dieta sem açúcar ou cetogênica, essas variações todas, são dietas para emagrecer, porque você não come açúcar e daí o corpo produz açúcar a partir da sua gordura. E são boas para emagrecer no curto prazo, a gente sabe que a longo prazo não dá para manter. Então é uma dieta que emagrece. Então a pessoa que está com câncer já está fraca e daí faz uma dieta que emagrece e fica mais fraco ainda, né? E infelizmente sem efeito no tumor, porque o tumor segue comendo a sua gordura, tá? E os pacientes ficam pior, do que em vez de ficar melhor, ficam piores. O segundo conceito que tem é aquele conceito de que se tem uma dieta que previne o câncer, talvez essa dieta vá tratar o câncer, né? A pessoa coloca esse racional na cabeça dela. Então a gente fala aqui que uma dieta balanceada, com frutas, verduras, legumes, melhora a sua flora intestinal, faz menos inflamação, causa menos câncer. Sim, é verdade. Tá? A dieta do Mediterrâneo, uma dieta rica em castanhas, previne o câncer. Mas falar que isso vai tratar o câncer é um pouco longe demais, né? E a gente tem aqueles pacientes que adotam dietas vegetarianas, dietas frutívoras, dietas só de elementos crus, né, crudívoras, pensando que vai estar melhorando isso, né? Infelizmente não consegue. E essas dietas acabam sendo ricas em fibras, que são boas para você, mas pobres em proteína. E o paciente com câncer precisa de proteína, né? Muito do trabalho da Andrea é inclusive de suplementos de proteína nesses pacientes, que é de proteína para fazer massa muscular, para se reconstituir, etc. Eu acho que isso, assim, né, a gente tem enfatizado muito isso, né, que infelizmente eu também queria muito que tivesse uma dieta, um alimento que curasse o câncer, né, a gente não precisaria fazer tanta coisa, não precisaria operar, mas não tem, tá? A alimentação ela é muito importante durante o tratamento do câncer, né, uma alimentação equilibrada, a massa muscular ela é muito importante também, né, então tudo isso se soma. Portanto, né, não é para. Nesse período, a gente não tem nenhuma comprovação científica que dietas restritivas vão matar o tumor. E muitas vezes isso acaba prejudicando aí o tratamento da pessoa. Isso vale para os alimentos, também não tem nenhum alimento milagroso. Aliás, não tem milagre, né? A gente tem ciência e a ciência tem realmente melhorado, né, os tratamentos oncológicos e as pessoas têm sobrevivido mais e por isso que a gente tem hoje sempre conhece alguém que teve ou que está com câncer, né? Porque realmente as pessoas sobrevivem ao que não acontecia antes. Diogo, a gente está quase aí no nosso finalzinho. Eu queria que você concluísse e aí a gente vai encerrar, né, o nosso podcast aí sobre câncer de estômago e pâncreas. Acho perfeito. Então, de novo, eu quero agradecer. Legal que você trouxe à tona esse assunto que é muito comum e não se fala a respeito. Falam de câncer de mama, falam de câncer de próstata, não falam desses tumores que são super comuns. E só também para comentar um pouco que a nutrição tem sim seu papel no tratamento dessas doenças. Infelizmente a dieta não vai matar o tumor, tá? Mas a Andrea falou, a nutrição vai ser importante em garantir aporte proteico, em garantir massa muscular, em garantir imunidade do paciente. E também a gente usa muito dieta para amenizar sintomas. Então, que dieta vai cuidar de uma diarreia? Que dieta vai cuidar de uma constipação?
Que dieta vai cuidar de uma náusea melhor? Que dieta vai cuidar de uma alteração de paladar? Né? Então tem seu papel como complemento ao tratamento oncológico, e todo grande centro oncológico tem suporte de nutrição e de nutrologia para pacientes em quimioterapia. Faz toda a diferença para eles. Por isso que a Andrea trabalha com a gente há tantos anos, e eu faço questão de colaborar e participar de todos os eventos da Andrea. Bom, gente, é isso, tá? A nutrição tem sim um papel fundamental junto com todos os outros tratamentos, mas não ela sozinha, né? Então tudo é importante, né? Então desconfie quando você ouve que tem uma resposta, é um chá milagroso, uma erva, porque infelizmente não tem, né? Talvez tenha no futuro, mas no momento a gente sabe que não tem. Queria agradecer muito o Diogo, agradecer você que está nos ouvindo. Para quem não ouviu a parte clínica aí de refluxo, de úlcera, a gente tem os 2 primeiros podcasts do mês sobre isso. Tá? Se você ficou com alguma dúvida, entre nas mídias digitais do Dr. Diogo Bugano, ou nas minhas mídias digitais, ou no meu site, tá? Vai ser um prazer a gente responder. E não perca o próximo, que a gente está falando aí de câncer de intestino, que é algo super importante, né, com uma alta prevalência no país. Obrigada!